Senhoras e senhores, em algum momento eu xinguei esse homem aqui chamado Emerson Royal, vocês podem apagar, porque ele conseguiu salvar a noite, ele conseguiu salvar o Flamengo de empatar 0 a 0 com o Grêmio. Algo que não acontece, se eu não estiver enganado, há uns 40 anos, cara. Esse homem é o salvador. Se eu critiquei ele em algum momento, eu não me lembro, eu não me recordo, ele consegue salvar a partida do Flamengo. Seguinte, rapaziada, para você que não me conhece, você caiu aqui de paraquedas, eu faço análise de pós-jogo especificamente do Flamengo e quando tem jogo importante da seleção, ou provavelmente a final da Champions, eu tô cobrindo. Então bora lá começar porque a gente tem algumas coisas para falar. O que que a gente tem? Começando pelos relacionados, a gente tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira. Inclusive, cara, eu achei a partida do Léo Ortiz bem apagada. Apesar de ele dar a famosa pré-assistência, se você tirar só a pré-assistência que ele deu na hora do gol, você percebe que a partida do Léo Ortiz foi muito apagada, cara. Você percebe que ele quase não participa do jogo, diferente do Léo Pereira, que ele participa assim em alguns momentos, mas a partida do Léo Ortiz foi bem apagada, cá entre nós. Enfim, o que que a gente tem? Ayrton Lucas, que é a reencarnação do Alan, né? Só toca pra trás. Everton Araújo, que jogou muito bem. Jorginho, que faz uma espetacular partida. Carrascal, que eu vou deixar pra falar já já. Plata, Samuel Lino, Pedro e o nosso técnico Leonardo Jardim. Cara, o Flamengo, ele joga muito bem. Ele começa a partida jogando espetacularmente muito bem, cara. Porque você percebe que o Grêmio ele não teve nem sequer muita chance de chutar pro gol e principalmente de finalizar diretamente no gol, cara. O Flamengo não deixava o Grêmio respirar, o Flamengo não deixava o Grêmio jogar em si. O Flamengo dominou completamente o Grêmio nessa partida, tanto no primeiro gol, tanto no primeiro tempo, quanto no segundo, que apesar de ele ter dado uma crescida, o Grêmio, depois que tomou o gol, ele praticamente morreu. Mas enfim, a gente vai chegar lá. O que que a gente tem no primeiro lance? A gente tem uma bola saindo que o Carrascal, cara, pelo amor de Deus, o Carrascal não, o Plata, cara, ele jogou extremamente bem na partida. Uma bola que ele consegue pegar sozinho, ele pega a bola, domina ela, puxa pra dentro, sobra no, se eu não me engano, no Ayrton, puxa o Carrascal sozinho na individual e chuta na trave. Cara, o Carrascal, caraca, o Plata, cara, ele faz uma gigantesca partida. E fica aquele questionamento que eu já tinha batido muito na tecla. Será se o Carrascal, caraca, Carrascal, será se o Plata vai conseguir ser 100% titular? Será se o Plata vai conseguir dar aquela famosa virada de chave, cara? Porque querendo ou não, o Plata ele tava praticamente prestes a sair. E agora ele tá praticamente jogando todos os jogos. Eu espero que ele fique sim. Eu critiquei e bato aqui na tecla de novo. Eu tinha criticado sim ele por eles apagar todas as. Opa, bati no microfone. Ah, apagar todas as fotos com o Flamengo, falar que tava feliz só na seleção. Cara, isso eu falei publicamente aqui que isso é coisa de gente mimada. Isso daqui não é coisa de jogador. E ele consegue sim dar a volta por cima. E isso é interessante, cara, porque o Plata, como eu também já tinha falado, o Plata ele é um bom jogador, ele não é um gênio, ele não é um craque ainda, né? Talvez ele ainda se torne, mas ele é um bom jogador que consegue fazer a diferença tanto com velocidade quanto o drible e também porque o Plata ele tem força. Ele é aquele tipo de ponta, cara, que você vê que o normal, né, os pontas ser magrinho, não que ele seja fortão, né, mas o normal é o ponta ser magrinho, ser aquele menino franzino, né? E você não, o Plata ele tem velocidade e tem força. E é algo que sempre será bem útil, principalmente para jogadores que jogam na ponta. O Samuel Lino é outro que também tem bastante força, mas isso não chega ao caso. Enfim, ele faz uma gigantesca partida, não sai o gol dele, é uma pena que isso não tenha saído no primeiro tempo, porque seria um seu golaço. Mas enfim, acontece. O que que a gente tem no lance seguinte e mais uma bola do Flamengo? O Flamengo praticamente dominando a partida, cara. O Flamengo que uma bola, se eu não me engano, saindo do Samuel Lino, o Samuel Lino toca pro meio, sobra acho que no Plata, o Plata soca no Pedro, o Pedro chuta e bate na trave. O Pedro não, o Carrascal. Cara, o Carrascal, eu fiquei muito em uma questão de o Carrascal, ele vai conseguir substituir a Rascaeta, porque a gente sabe que o Carrascal, ele tá basicamente aqui no Flamengo para isso. Ele tem que substituir o Rascaeta. Só que fica uma questão de, será se ele vai conseguir chegar no mesmo patamar? Sinceramente, eu acho muito difícil. Mas também pode chegar e acontecer, tá ligado? Ele pode, às vezes, até superar o Arrascaeta. Mas a gente espera minimamente do Carrascal o que, que a gente já vê no Arrascaeta.
o brilho nos olhos, aquele espaço diferenciado. O Carrascal ele jogou muito bem nessa partida. Claro que não saiu o gol dele, claro que ele falhou uma vez ou outra, mas ele, né, se for olhar o todo, ele jogou muito bem. Então, cara, fica um questionamento, será se ele realmente vai conseguir substituir? Sinceramente, com o tempo, eu acho que sim. Eu acho que se você esperar que no próximo jogo ele já vai conseguir substituir o Arrascaeta, aí você tá querendo demais. Mas com o tempo, talvez o Carrascal, ele vá conseguir substituir sim o Arrascaeta. E é o que a gente espera, cara. Porque você vê que as características do Carrascal e do Arrascaeta são um pouco parecidas. É um cara que pega a bola girando, vai lá e dá a magia dele, toca, passa, dá uma caneta, consegue cruzar a bola. E é o que a gente espera do Carrascal. Eu espero que no futuro próximo ele possa sim ser o titular, substituindo a Arrascaeta, fazendo a mesma função, porque basicamente ele veio para fazer isso, né? Então a gente não pode esperar menos. Enfim, o que que a gente tem? No lance seguinte, e mais uma chance do Flamengo, porque o Flamengo praticamente dominou essa partida. Uma bola, se eu não me engano, sobrada do Carrascal. O Carrascal sobra a bola no Samuel Lino. O Samuel Lino chuta no gol e o Everton defende. Cara, é inacreditável o que o Everton defendeu nessa partida. Se o Everton tivesse falhado, já estaria praticamente 2-3-0. Claro, né, que contou um pouco da sorte por conta da trave, né? Mas principalmente nesse lance aqui, cara, se o Everton não tivesse defendido, se o Flamengo tivesse feito o primeiro gol, o Grêmio teria sentido muito mais cedo. Porque quando a gente fez o gol no segundo tempo, o Grêmio praticamente desistiu da partida. Mas a gente vai chegar lá, cara. O que que a gente tem no final do primeiro tempo? O intervalo 0-0. O Flamengo que, em números, a gente tem 74 posse de bola pro Flamengo e 26 pro Grêmio. É um completo atropelo, cara. O Flamengo que a gente sabe que, diferentemente do. Caralho, fugiu o nome. Do Felipe Luiz, o Léo Jardim, cara, ele não se importa de não jogar com a bola. Só que, se você é o time superior, com todo o respeito ao Grêmio, mas se o Flamengo é o time superior, é óbvio que ele vai ficar com a dominância da bola. Se eu não me engano, cara, a partida tava mais ou menos aos 35 do segundo tempo. Tava 500 passes do Flamengo, certo, né? Contra 243 do Grêmio, cara. O Grêmio não tinha feito nem 300 passes certos. O Flamengo dominou basicamente a partida toda, cara. Claro que o Grêmio teve suas chances, mas não foi uns perigo tão grande assim. E principalmente no primeiro tempo, teve um chute fora da área que chutou pra fora, uma bola na trave, enfim. Chutes, a gente tem 11 chutes do Flamengo contra 4 do Grêmio. Só que a gente, se for falar chute no gol, a gente tem 2 do Grêmio contra 2 do Flamengo. Claro, então o Flamengo chutou 11 vezes e não adiantou de nada, porque só 2 foram no gol. Cara, mas aí fica uma questão de o Flamengo dar mais perigo. É muito fácil você chegar e falar que, mas 11 chutes no gol, só 2, 11 chutes, só foram 2 no gol? Aí ele não valorizou absolutamente nada. Mas por isso que é interessante você sempre olhar o jogo jogado, cara. Porque você vê que o Flamengo, por mais ter dado só 2 chutes no gol, você vê, cara, que o Flamengo sempre dava mais perigo. O Flamengo sempre tava na área do Grêmio, sempre botando pressão, sempre fazendo infiltrações, a bola chegando, batendo na trave, o goleiro defendendo. E sempre tendo mais oportunidades de fazer o gol. O Grêmio não, cara. O Grêmio ele teve 4 chutes ao gol. E só 4 chutes em finalizações e 2 no gol. E que, sendo bem sincero aqui, pra você que não assistiu o jogo, foram completamente assim sem perigo. Não teve um perigo assim, meu Deus do céu, vai sair um gol daqui. Enfim, o que que a gente tem? No segundo tempo, a gente tem gol do Carrascal. Carrascal que apesar de ter feito gol, total destaque para Emerson Royal, né? Mas vamos chegar lá. O Carrascal, cara, que faz um gol extremamente importante. É o terceiro gol dele de 2026, o primeiro do Brasileirão. E a assistência do Emerson Royal, que é a quarta assistência do Emerson Royal e a primeira também no Brasileirão. Como sai esse gol? Um gol que sai uma bola do Léo Ortiz, como eu já tinha falado, ele foi meio apagado na partida, mas ele consegue aparecer bem no final do segundo tempo. Sai um passe do Léo Ortiz, o Léo Ortiz sobra... não, no caso agora. Sai o passe do Léo Ortiz, o Léo Ortiz sobra no Emerson Real, que consegue dominar a bola de primeira, chuta e sobra no Carrascal, que faz o gol. E sai comemorando. Cara,
É impressionante que o Emerson Royal é um cara que eu sempre critico, eu sempre falo que a gente tem que ter paciência, mas você percebe que no momento que a gente precisa dele, apesar de a gente passar mais raiva do que felicidade com o Emerson Royal, é um cara que apareceu no momento certo, na hora certa. A gente não dá absolutamente nada pra ele, principalmente na substituição, a gente sempre fica, meu Deus do céu, o Emerson Royal vai entrar, vai ter só toque pra trás. Mas não, cara, você vê que ele entrou e fez a diferença. E igual como o comentarista tinha falado, ele pega bem na bola. Ele tem qualidade na hora de pegar a bola de primeira. Enfim, cara, gol extremamente importante. É um passe muito bom do Léo Ortiz, um pré-assistente do Léo Ortiz, o assistente do Emerson Real e o gol do Carrascal, que tira o Flamengo de certa forma, apesar de estar dominando o jogo, um sufoco, cara. Porque a gente já estava muito atrás do Palmeiras. O Palmeiras, apesar de ter empatado, ele ainda conseguiu tirar um ponto, então a gente ainda estaria mais distante, porque se a gente não tivesse ganhado essa partida, se não tiver ganhado, a gente estaria com 27. Desculpa, eu não anotei aqui, mas eu acho que a gente estaria com 26 ou é 27, porque a gente só ganharia um ponto. Mas ainda bem que o Flamengo consegue ganhar essa partida, com o Royal conseguindo pegar totalmente com qualidade na bola. Enfim, basicamente, cara, a partida termina assim: 1-0 pro Flamengo. Flamengo jogando extremamente bem, qualidade excepcional, tic-tac do Flamengo sempre, pelo menos essa partida aqui funcionando muito bem, cara. E eu espero que o Flamengo continue assim, eu espero que continue sempre nessa qualidade, nessa, como é que eu posso falar? Fisicamente também, o Flamengo ele tá muito bem. Claro que, se eu não me engano, o Plata e mais um jogador que eu não tô lembrando aqui. Ah, o Ayrton Lucas saíram porque, né, estavam um desgaste físico. Mas eu espero que o Flamengo é, sempre consiga manter essa constância, cara. Porque sempre a gente espera, apesar de ter ganhado de 1-0, o que importa são os 3 pontos. Enfim. O que que a gente tem? A gente continua em segundo lugar. A gente tem 30 pontos, fica só com 4 pontos. Opa! Com 4 pontos de diferença do Palmeiras. Se tivesse ganhado do Vasco, cara, a gente estaria com 32 pontos e só estaria com 2 pontos de diferença. Mas aí o gol lá do Vasco fez o gol no último minuto, miserável. Enfim, rapaziada, a gente continua ainda. Basicamente, o Flamengo extremamente vitória. Eu espero que o próximo jogo a gente possa vencer. Eu esqueci de anotar aqui, mas se eu não me engano é o Mirassol ou é o Vitória, é um desses dois. Se o Palmeiras perder o próximo jogo, a gente consegue distanciar mais ainda, porque a gente vai para 33 e o Palmeiras vai estar ainda com 34, então a gente só fica com um ponto de diferença. Vamos torcer pro Flamengo continuar nessa qualidade. A gente sabe que o Mirassol, se eu não tiver enganado, é o Mirassol, tá? Me corrija aqui nos comentários se eu tiver errado. Mas se eu não me engano, o Mirassol, ele começou muito mal o campeonato e tá começando a pegar ritmo de novo. Eu não olhei o resultado do Mirassol contra a Chapecoense, se eu não estiver enganado. Eu não sei se venceu, não sei se perdeu, eu vou dar uma olhada depois. Mas vamos ver se a gente consegue vencer e a gente espera que a gente vença porque 3 pontos sempre são importantes. Enfim, é isso. Eu acho que eu não estou esquecendo de absolutamente nada. É isso, rapaziada. Rapaziada, de novo o microfone. Rapaziada, mais uma vez, se você não me conhece, eu me chamo Arnilton, eu faço análise de pós-jogo do Flamengo. Eu tô rumo a 900 inscritos, batemos 800 inscritos, rapaziada. Muito obrigado. Vamos tentar bater 900 inscritos até o final do mês. E no próximo mês, se a gente conseguir bater 1.000, 2.000, 3.000, muito obrigado. Independente se a gente conseguir bater no final desse mês ou não. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão me dando. Muito obrigado por cada pessoa que tá deixando o like, se inscrevendo no canal. Isso me motiva cada vez mais a estar gravando o vídeo aqui pra vocês. Porque, meu Deus do céu, eu acho que já são quase meia-noite e já é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Enfim, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha para amigo flamenguista, compartilha para amigo gremista aí também, se você quiser zoar, vascaíno, qualquer um. É isso, rapaziada. Eu acho que eu não esqueci de nada. Tamo junto, é nóis. Falou.